Na classe aqui dos adultos, irmãos, nós temos estudado aí sobre os dons carismáticos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 10. Essa sequência de estudos que nós temos tido, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E nessa parte final da sequência do estudo sobre o Espírito Santo, nós estamos tratando dos dons carismáticos, os chamados dons dos sinais, né? Principalmente porque no contexto contemporâneo, quando nós pensamos em igreja presbiteriana e igreja reformada, as confissões de fé, basicamente do século XVII, né, não tratavam com essa questão, porque lá no ano de 1600, nós não tínhamos os chamados movimentos pentecostais e neopentecostais. Então, quando você olha para as confissões de fé, que datam lá de 1620, 1640, 1680, coisas desse tipo, e mesmo os autores reformados do século XVI, quando tratam sobre a pessoa do Espírito Santo, eles não vão, obviamente, falar nada a respeito de dom de língua, de revelação, de dom de cura, os chamados dons carismáticos, porque não era o contexto da época, e naquela época estava todo mundo já ciente de que o período revelacional já tinha terminado, de que os sinais que são propostos em Marcos 16 eram para os apóstolos, então era uma situação tranquila. Depois, no século XVIII para frente, quando começam os movimentos, o início, né, de movimentos pentecostais, com algumas manifestações aqui e acolá, e de um modo mais específico no século XX, com o advento da onda pentecostal, né, com o surgimento das igrejas pentecostais, e depois, durante ainda o século XX, mais no meados do século, as ondas neopentecostais e tudo mais, então surgiu novamente a necessidade da igreja bíblica voltar os olhos para responder se esses eventos, essas manifestações que foram registradas no livro histórico de Atos e que aconteceram no primeiro período da igreja cristã, se eles são eventos a serem repetidos na história da humanidade. E aquilo que está acontecendo, né, dentro do nosso contexto aqui, se de fato tem amparo bíblico ou não. Então, para aqueles que estão chegando, é basicamente isso que nós estamos trabalhando. Olhando para as Escrituras, nós vamos chegar então em alguns textos que apresentam os chamados sinais, prodígios e poderes miraculosos que são atribuídos ao Espírito Santo. Dentre eles, Marcos capítulo 16, o último capítulo, né, que diz, olha, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. E aí, com o movimento pentecostal, as pessoas falam, esses sinais são para nós, os que creem. Você crê em Jesus, então você tem que ter esse sinal. Se você diz que crê em Jesus, mas você não expulsa demônios, se você diz que crê em Jesus, mas não fala novas línguas, se você crê em Jesus e não bebe veneno e não morre, apesar que não tem nenhum doido para fazer um teste desse, né? Ele só usa os outros, nem pegar em serpente, eu gosto aí de, né? Só algum biólogo aí, provavelmente, aí que tem, pode ser, mas não no sentido que o texto está falando, e impor as mãos sobre o enfermo. Então, esses sinais, na visão pentecostal, é para nós, são sinais para o nosso tempo. E se você não tem, então a conclusão é óbvia, porque os que creem têm que ter o sinal. Se você não tem o sinal, então você não crê. E aí cria uma dúvida terrível no coração do crente, em especial do crente comum, porque então eu tenho que ter esse sinal. E aí ele fica passando pela cidade procurando uma igreja que tem uma plaquinha. Hoje, venha, receba o Espírito Santo, venha, fale em línguas. Eu tenho que ter esse sinal para comprovar que eu creio em Jesus. E aí nós estudamos Marcos e vimos que isso não é a verdade bíblica, que o texto ali está tratando especificamente aos 11, e que inclusive é confirmado pelo texto de 2 Coríntios 12, que é credencial de apóstolo, é confirmada
por Hebreus capítulo 2, verso 4, que tais sinais, prodígios, eram realizados através da figura apostólica para a autoridade dos apóstolos, e não eram característica de todos os crentes. Agora, quando o movimento pentecostal ele acaba ressuscitando tais sinais como se fosse para todos os crentes, e aí eles deparam nas Escrituras que tem que ser, que esses sinais são realizados pelos apóstolos, qual que é o segundo? Quando você erra uma vez para você consertar o erro, o que você tem que fazer? Errar um pouquinho mais, né? Geralmente é isso, você começa com uma mentirinha pequenininha, aí para fundamentar aquela mentira sua, você tem que inventar uma maior. Então, no erro doutrinário é a mesma coisa. Quando você dá uma pisada fora do padrão bíblico para sustentar aquele erro, aquele desvio doutrinário que você teve, você vai ter que criar uma situação maior. Então, o que os caras fizeram? Os sinais voltaram. É a manifestação do Espírito Santo, tá bom? Então nós temos. Mas tem muito crente na igreja? Não tem. Não tem, porque isso é apostólico. A Bíblia diz que é credencial de apóstolo. Então, óbvio, simples. O que a gente vai fazer para referendar que os nossos sinais de hoje são verdadeiros? Ressuscita quem? Os apóstolos. E aí, então, é só dar um título lá, pega um óleo lisa lá, unge o caboclo lá, né? Joga o óleo na cabeça do cara lá e fala, agora você é apóstolo. E aí ele põe lá, ministério, Jesus foi e volta já, apóstolo, né? Zé das Três Barras. E vai viver a vida como apóstolo. Porque um erro teve a necessidade de conduzir a ter uma resposta. E aí ele aumenta o erro. Característica de apóstolos, no sentido bíblico, são aqueles que viveram ou que tiveram uma experiência pessoal com Jesus encarnado ou ressuscitado. Jesus está aí fisicamente andando para lá e para cá? Não, ele subiu aos céus para sentar à direita do Pai, está reinando, é verdade, espiritualmente está conosco, enviou o Espírito Santo, o Consolador, mas hoje nós aprendemos por meio da revelação que já foi completada e pela ação do Espírito Santo que nos ilumina e que nos conduz à sua verdade. Mas Jesus não vem aqui, pessoal, domingo que vem vocês veem que Jesus pessoalmente vai estar aqui ensinando a escola dominical. Não vai estar. Você não vai vê-lo, tudo bem? Então aí o cara tem que criar situações. Dito isso, aí nós temos ainda outros textos históricos que falam dessas manifestações. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, e aí depois você tem as cartas paulinas. 1 Coríntios 12, 13 e 14, que trata também dos dons espirituais. Nós estamos estudando esses textos para ver se há algum indício bíblico de que tais sinais são para a nossa geração. Se você, como um crente fiel, verdadeiro, desejoso de estar no centro da vontade de Deus, se você tem que buscar tais sinais. E que se você, porventura, pegar talvez o mais comum deles, né, se você não fala em línguas, se isso fala alguma coisa sobre a sua fé de fato e de que você talvez não seja tão crente como você imagina que seja. Então, será que isso é verdade? Será que não é? É isso que nós estamos estudando. Nós já vimos Marcos 16 e provamos que lá os sinais eram uma credencial para confirmar a palavra que ia ser pregada pelos apóstolos. Vimos em Atos 2 que também o dom de línguas, mais especificamente, não é fruto de uma busca do crente. Porque é algo que o Espírito Santo dá, e se é um dom, ele dá conforme lhe apraz, como nós já vimos também em 1 Coríntios 12. Mas, então não é fruto da busca sincera. As pessoas, você tem que buscar, você tem que clamar, Senhor, eu quero, me dá, eu quero viver isso. Vai numa igreja que o cara põe a mão na sua cabeça e fica orando na sua ouvida lá, né? Xiribiri, canta lá, basteria, né? E fala para você assim, fala glória, glorifica. Aí você fica lá, glória, dali a pouco você sai ou cocoricando ou falando em línguas. Então, é fruto de todo um mecanismo, né? E que nada tem a ver com o padrão bíblico, porque o Espírito Santo simplesmente vinha sobre aqueles que ele desejava e as pessoas nem estavam pedindo. Lá em Atos 2 nós vimos que, de repente, eles nem orando estavam, porque estavam assentados. E nós vimos e provamos pelos textos bíblicos que o judeu, quando orava em pé.
Então, e de repente, caiu sobre eles o Espírito Santo. Não foi fruto de uma busca. Ninguém estava ali, ai Senhor, manda o Espírito Santo, desce, não, manda fogo. E aí tratamos também dessa questão do fogo, né? Que batismo com fogo representa o quê? Poder do Espírito Santo, é isso? Não, representa condenação. Batismo com fogo representa na Bíblia condenação e não poder, como alguns pregam por aí. Então, se o Senhor manda batismo com fogo sobre a tua igreja, biblicamente falando, se eu faço uma oração desse tipo, estou falando, condena todo mundo. É isso que nós queremos? Não, nós queremos salvação. Então, o batismo com fogo é uma expressão fora de contexto, utilizada de uma maneira extremamente errada, teologicamente falando. Tudo bem? Vamos para o texto, então, que é Atos capítulo 10. Nós estudamos semana passada capítulo 8, e vimos aí que era uma exceção, né, a demora da descida do Espírito Santo sobre os samaritanos. Primeiro porque os samaritanos falavam o mesmo idioma, e porque havia uma rixa muito grande entre judeu e samaritano. Então, para provar para os apóstolos que Deus estava aceitando os samaritanos na igreja, eles só receberam o Espírito Santo com a chegada dos apóstolos, e ao mesmo tempo para dizer para os samaritanos que a autoridade da docência da igreja estava sobre os apóstolos, do ensino da igreja estava sobre os apóstolos. Então eles tiveram que esperar a vinda de Pedro e João para que recebesse o Espírito Santo. É só uma questão histórica. E não há manifestação de línguas. Por que os samaritanos não falaram em línguas, pastor? Porque os samaritanos falavam o mesmo idioma dos judeus. Só por isso. Então, toda vez que você está na Bíblia, pessoas que falam o mesmo idioma, as pessoas recebem o Espírito Santo, mas não falam em línguas. E todas as vezes que você tem os judeus, no caso os apóstolos, tratando com o evangelho com pessoas de outra nacionalidade, aí você vai ter a manifestação de línguas naquele momento, para confirmar, inclusive para os judeus, que o Espírito Santo veio sobre os gentios. E muito provavelmente a manifestação de línguas naquela época era no idioma conhecido pelos judeus, ou aramaico ou hebraico. Por quê? Porque os judeus entendiam que os gentios estavam falando uma língua que engrandecia o nome de Deus. Nós vamos ver esse contexto aqui. Então você tem lá, Atos 8, o samaritano não fala em línguas. Atos 9, quando o Espírito Santo desce sobre o apóstolo Paulo, ele também não fala em línguas. Aí por que ele não fala? Primeiro, porque Ananias não era apóstolo. E segundo, porque ele já falava o hebraico, o aramaico, o grego, o latim e mais algumas línguas aí, provavelmente. É nesse sentido que Paulo depois vai dizer, eu falo muitas línguas. E falava mesmo, ele era cidadão do mundo. Num contexto aí micro, né, de globalização do Império Romano, ele não falava simplesmente o hebraico, o aramaico, do contexto da sua região, mas como cidadão romano falava tanto o latim como o grego também, pelo menos essas línguas ele conhecia muito bem. Vamos lá, abra a sua Bíblia então, se não abriu ainda, Atos capítulo 10. Nós temos aqui a história do Cornélio. Deixa eu passar aqui para o slide certo aqui, irmãos. Então, já vimos Marcos 16, cadê aqui? Atos 2, Atos 8, Atos 10. Pronto. Então vamos lá. Estamos aqui diante de Cornélio. Lembrando que o livro de Atos é um livro histórico. Ele está registrando a história. Ele não é um livro profético para ser repetido ou para ser aplicado daqui a algum tempo, né? Então ele está registrando a história. Veja lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Ele era centurião da corte, chamado italiano. Piedoso. Apesar de ser gentil, né? Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Veja, um homem temente a Deus, mas que não conhecia a palavra, a revelação especial de Deus. Deus se manifesta a esse homem, veja que é um período ainda de transição, né? Uma visão. Então o verso 3 diz, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio,
Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam sob seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aí você tem agora o paralelo disso, o que aconteceu com Cornélio, o que aconteceu com Pedro. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Parênteses aqui. Segundo a lei de Moisés, havia uma dieta específica para o povo de Israel, e alguns quadrúpedes, répteis e tudo mais eram proibidos na dieta, e algumas aves especiais. Muito provavelmente, nessa visão que Pedro teve, foi mostrado para ele justamente todos os animais que eram considerados comuns, impuros e que eram proibidos da lei. Por isso Pedro de imediato falou: não, mata e come. Não, não posso. Isso é imundo, isso é comum. Continuando a leitura. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí está lá Pedro, perplexo. O que significa isso? Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Por que há essa manifestação específica do Espírito Santo para dizer para Pedro ir com aqueles homens? Primeiro, aqueles homens eles eram gentios. O que é gentio? Não é gentil com L, tá? Gentios. Significa todos os povos não judeus. Então o judeu considera goi, que é o termo, né? Gentios, todas as outras nacionalidades. E pela lei e pela tradição judaica, é proibido o judeu ir na casa de um gentio. Por quê? Porque o gentio come justamente aquilo que era proibido, aquilo que era considerado comum e imundo. Eu tinha, né, uma professora descendente libanesa, e ela contou uma experiência que ela teve, que o marido tinha um amigo judeu, e o marido chegou para ela, e falou assim: olha, eu convidei um amigo para jantar, e você prepara uma janta aí. Eu vi um amigo meu para jantar. E não falou o detalhe que o cara era judeu. Ela fez uma bela de uma carne de porco, assada, rapaz, uma delícia. E aí pôs lá pro cara. O cara levantou, falou algum palavrão em hebraico, que até hoje eles não sabem o que o cara falou, e foi-se embora. Porque o cara se sentiu extremamente ofendido. Pô, você me convida para ir na sua casa. Eu já não devia ir. E aí eu vou na sua casa, você sabe que eu sou judeu, e você me coloca lá uma leitoa assada, mano, pururuca. Onde já se viu uma coisa? O cara saiu, ela contou isso, uma experiência, era professor de geografia, contou essa experiência para nós, e isso me gravou, eu nem era crente na época, mas me gravou o fato do cara ser judeu e ter saído da casa
esbravejando em hebraico e totalmente ofendido. Então, esse era o contexto. O contexto do judeu é esse. Ele não vai, né? Se você chega lá e fala assim, nós vamos ter festa de Natal. Você chama o cara, aí tem lá uma leitoa com uma maçã na boca. Dá um soco na cara dele que é menos ofensivo. Né? Então o Espírito Santo, já sabendo da fidelidade de Pedro, já chega para ele e fala, não duvida de nada, só vai porque eu estou mandando. Então Lucas escreve, isso aqui você vai entender que Lucas está escrevendo esses detalhes para a defesa de Pedro. Por que para a defesa de Pedro? Porque a comunidade dos judeus que haviam convertido iam questionar. Como que você vai na casa de um gentio? Como que você vai lá? Você sabe que os caras comem aqui que não pode? Você sabe que eles são impuros? Como que você foi lá? Então, Lucas já, com todo cuidado, vai registrando detalhe por detalhe para a própria defesa do apóstolo Pedro. Tá bom? Vamos lá. Então, verso 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Lembra que Cornélio já tinha explicado aqui para o soldado e para o doméstico lá por que ele estava indo chamar. Por isso que eles dão esse relato aqui para Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. E no dia seguinte, lembra que ele já está aqui na hora sexta orando, né? Hora sexta era meio-dia praticamente, né? O horário do judeu, ele começa, amanheceu o dia, começa a contar. Então, primeira hora, segunda hora, terceira, quarta, está aqui na hora sexta. Por isso que ele estava com fome. Ele falou, gente, agora estou com fome, acabei de ter uma visão. Esses caras chamam para eu ir até Cesareia, ou em Jope. Não vai dar tempo de chegar hoje e eu morrendo de fome. Chama os caras, hospedou os caras, falou, amanhã nós vamos. Tudo bem? Então, só para entender por que ele hospedou. Lucas faz questão de dizer os horários em defesa de Pedro. Mas por que Pedro recebeu esses gentios e hospedou esses caras com ele? Por conta do horário. O que mais? Então, no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E o que Pedro faz? Olha a sabedoria. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Por que Pedro faz isso? Para sua própria defesa. Eu já estou indo com gentios para a casa de um gentio. Se eu for lá sozinho, na hora que voltar à comunidade judaica, mesmo já convertido, os caras vão me crucificar. Porque a lei até então proibia. Nós estamos num período de transição. O cristianismo estava começando a ser anunciado agora. Tá? E o que mais? No dia imediato, entrou em Cesareia. Para ficar claro aí que não era uma viagem simplesinha. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, mas não sabia de nada. Né? Chegou lá Pedro, o que o cara faz? Se prostra e começa a adorar Pedro. Pedro fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Verso 26. Mas Pedro levantou dizendo, erga-te, que eu também sou homem, eu não sou digno de adoração. E aí tem gente que ainda vai na festa junina dizer, viva São Pedro! E tem crente que faz isso que eu sei, miserável. Ai, pastor, essa é uma questão cultural, folclórica. Não, meu amigo, é uma festa religiosa. Você nunca devia deixar seu filhinho lá de caipirinha e falar, viva São Pedro, viva São João, viva São Francisco. Porque eles são tão homens quanto nós, não são dignos de receber nenhuma adoração. Ah, mas mesmo cultural? É, meu amigo, mesmo cultural. Tá bom? Então, fica aqui a dica. Pedro em vida não aceitou ser adorado.
Então aí você tem lá o católico devoto. Sou devoto de São Pedro. Pedro nunca quis ser devotado, meu amigo. Nunca quis. Em vida ele levanta e fala, eu sou homem como você. Tudo bem? O que mais? Vamos continuar aqui. Tirado esse inconveniente aqui, né? Verso 27. Falou então com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, veja aí Lucas preservando Pedro, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Pronto. Pedro entendeu a visão que ele teve. Mas deixa claro aqui, porque amanhã depois... Não, mas como que você foi lá na casa do Cornélio? Meu amigo, Deus me mostrou. Deus que me enviou. E Lucas registra para deixar o negócio claro. O que mais? O que é isso, gente? Depois você não sabe por que vem propaganda de viagem para Jope. Né? Você fala Jope, Cesareia, perto do celular, o celular já tem um pacote aqui, ó. Isso aqui é um demônio, hein, velho? Tudo que você fala, o bicho está gravando. Cuidado, hein? Desculpa aí, mas já baixei agora aqui. Minha assistente não vai me incomodar mais. Vamos lá, então. Verso 29. Eu vou ler o 28 de novo. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum um impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandar chamar? E respondeu Cornélio, hoje faz 4 dias, lembra? 2 dias de viagem para ir, 2 dias de viagem para voltar. Hoje faz 4 dias. Por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro, e acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para quê? Para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Olha que coisa fantástica, né? Imagine um trabalho, um programa de evangelismo desse. A pessoa vai lá, te chama, fala, eu quero que você vá na minha casa. Aí tá, por que você me chamou? Eu quero que você me fale tudo sobre Jesus. Tudo que você sabe. Olha? Hoje você tem que quase, sei lá, né? Quer falar de Jesus? Por favor, você não quer saber, não. Aqui nós temos um exemplo da ação do Espírito Santo abrindo o coração de Cornélio e sua família. Então, verso 34, ele diz, então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus, presta atenção nessa frase, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendeu que a salvação não era só para o judeu. Tanto que na carta ao Pedro você vai ver a respeito sobre isso, na carta de Tiago também você vai ver a respeito sobre isso, de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva representantes de todos os povos, tribos, línguas e raças. E é por isso que eu e você somos salvos hoje em Cristo Jesus. Você não precisa ser judeu para ser salvo. Ou como o próprio Evangelho de João nos diz, né? Que aqueles que creem em Cristo, que são feitos filhos de Deus, não nascem da vontade da carne, nem na do sangue, não é porque você é descendente de judeu, nem porque você tem vontade disso, nem da vontade do homem, porque alguém quis que você queira, que alguém desejou que você fosse salvo. Mas nasce da vontade de quem? Da vontade de Deus. Então Pedro entende que o Espírito Santo, então, ele sopra onde quer. E que Deus amou o mundo
como Jesus fala lá em João 3 para Nicodemos, e não apenas os judeus. Ali o mundo não são todas as pessoas do mundo, mas a ideia da representatividade, que não é só o judeu, mas de todas as raças. E Pedro então vai dizer que ele reconheceu por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra, se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ponto. Pedro está anunciando o evangelho. E aí ele chega num momento crucial. Todo aquele que nele crer, ou seja, crer em Jesus, recebe remissão de pecados. Vimos que nessa sequência que estamos estudando, quando que eu recebo o Espírito Santo, né? E qual que foi a resposta bíblica que nós encontramos? No momento da minha conversão. Paulo vai dizer lá em Atos 19, né? Quando ele encontra uma pessoa, ele ficou meio em dúvida. Vocês receberam o Espírito Santo no momento que vocês creram? Aí aquela turma falou, não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo prega o Evangelho e eles recebem o Espírito Santo, são batizados. Quando você vai lá para Efésios, capítulo 1, vai dizer no verso 13, quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, o que acontece? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, biblicamente falando, quando que eu recebo o Espírito Santo? No momento da minha conversão, no momento que eu ouço o Evangelho e creio em Jesus. Nesse momento eu sou selado, eu sou batizado, ou eu recebo o Espírito Santo. É lógico que esse crer, o próprio Paulo vai dizer em Efésios, que é fruto da própria ação do Espírito Santo, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé não vem de vós. É o que mesmo? Um dom. Aqui dom não no sentido de dom espiritual, mas no sentido de galardão, no sentido de presente. É algo que é dado por Deus. Então nem por você crer em Jesus, você consegue crer por si só. Porque Paulo disse que você estava morto espiritualmente. Então é o Espírito Santo que atua. Mas no momento que ele então já preparou o coração de Cornélio, da família dele, os parentes e amigos, para ter uma postura de temor a Deus, conduziu para que eles ouvissem o Evangelho. Por que o Espírito Santo não simplesmente desceu sobre Cornélio e a sua família? Porque nesse momento de transição precisava deixar claro, tanto para os apóstolos, que Deus estava aceitando os gentios, e como Pedro diz, não há acepção de pessoas, Deus aceita todas as nações, mas era preciso mostrar para os gentios que a autoridade do cristianismo estava sobre a doutrina ou o ensino dos apóstolos. Só que o Espírito Santo não veio tão somente sobre eles, isentando a necessidade deles ouvir o Evangelho. É por isso que Pedro então começa a dizer, Jesus veio, foi batizado, fez isso, fez milagre, paraná, papapá, foi morto, ressuscitou, e agora então nos enviou para pregar que todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados. Na hora que ele chegou nesse ponto, o que acontece? Veja aí o verso seguinte. Ainda Pedro falava. Pedro chegou para Cornélio e falou, quem quer receber o Espírito Santo vem aqui na frente agora. Falou isso? Não. Pedro chegou e falou assim, sexta-feira, 8 da noite,
sessão do desencapetamento e recebimento do Espírito Santo. Marcou horário para eles? Não. O que o texto está dizendo? Falava. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu. Essa expressão de Lucas é fantástica, porque aponta mais uma vez, como lá em Atos 2, para um evento inesperado. Quando alguém cai de propósito. Estava eu lá fazendo a minha caminhada no Jardim Botânico. Tive uma síncope e vaso vagal e continuei correndo quando de repente parei no poste de testa. Aí todo mundo falou assim, olha, ele programou a queda dele. Foi? Não, meu amigo, você cai inesperado, você não espera aquele negócio. Acontece, você não planeja. O poste está firme até hoje lá, viu, irmãos? Né? Eu fiquei meio derrubadão depois, mas não foi programado. Cair é algo que não se programa. Aí eu tinha um menininho que falou assim, ih, o gordinho caiu. Por quê? Porque foi algo inesperado. Ninguém programa uma queda. Aí você me contar depois, obviamente, né? Mas aí foi um menino que correu lá no boteco da esquina para pegar gelo. Tinha cortado a cabeça e tal. Mas algo inesperado. Foi o evento da tarde. Né? Pô, caiu. Aqui o texto e a palavra que Lucas usa é justamente esse, para apontar algo inesperado. Pedro está pregando, está falando da necessidade de crer em Jesus Cristo para a remissão de pecados. Eles acreditaram naquilo que estavam ouvindo. É o que Paulo vai falar lá em Efésios. Ouvindo o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados. Ele coloca já no passado. O Espírito Santo já te selou. É nesse momento. Então veja aí. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram ou que ouviam a palavra. É associado, irmãos, pregação da palavra, a crença, que é fruto da fé que o próprio Deus dá, e o recebimento do Espírito Santo. É assim que a Bíblia diz. Não é fruto de uma busca incessante por sua parte, ou como se fosse um evento a ser marcado. Irmãos, domingo que vem, quem quiser receber o Espírito Santo, venha às 3h. Só às 3h, porque depois ele tem outros compromissos, aí não vai dar mais para receber. Não existe isso. Deus é soberano, Deus é o grandioso, ele não marca horário para agir na sua vida. Ele age como quer, é como o vento. E o vento sopra onde quer. Você não sabe a sua direção, nem de onde vem, nem para onde vai. E de repente você acha que ele está vindo num lugar, ele dá um redupio e vai para o outro. Assim é o vento, ele faz conforme lhe apraz. Então, essa prática pentecostal de marcar momentos para receber o Espírito Santo e programar o recebimento do Espírito Santo não tem base bíblica. Isso é fruto de uma ludibriação, irmãos. E outra, sem pregação do verdadeiro evangelho não há conversão. Jesus nos mandou pregar o evangelho. Quem convence, a palavra que convence as pessoas é o evangelho. O seu testemunho não vale de nada na conversão de alguém. Ele é importante para o fortalecimento da sua fé, o seu testemunho de vida. Mas o que acontece? Na maioria desses casos, as pessoas usam o testemunho de vida como se o testemunho particular que ela teve, a experiência que ela teve de vida, é superior a... Cristo morreu na cruz, mas isso não é importante. Agora, na minha vida, mudou. Como se a minha história fosse superior à verdade do Evangelho. A Bíblia diz que as pessoas são salvas mediante o ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus, ou da palavra de Cristo, dependendo da sua tradução lá em Romanos 10. Não é do seu testemunho. Seu testemunho, irmãos, ele tem a sua validade, mas não, as pessoas não se convertem por conta do seu testemunho. Aí você vai na igreja pentecostal, hoje, venha, Jairo.
morreu, ficou 3 dias no necrotério. Quando abriram a gaveta, ele olhou e falou assim, Jesus te ama. E ressuscitou. Aí as pessoas se convertem por causa do testemunho de Jairo? Não, isso é falso. O testemunho, ou o outro, sexta-feira que vem, já foi ao inferno 13 vezes. Foi arrebatado 13 vezes. E 13 aqui é um negócio emblemático, né? Os entendedores entenderão. Então, 13 vezes já foi para o inferno. Aí os caras viram, nossa, você viu lá o testemunho do cara? Nossa, e muita gente. Gente, lá é feio, hein? Lá é assim, hein? Eu estou reconhecendo a sua carinha, eu acho que eu te vi lá, hein? Fica esperto, ainda tem uma chance para você. Dá uma chance para Jesus, que pode ser que muda a sua vida. E aí tem gente que se diz que se converte. Não existe. A Bíblia diz que não há conversão fora do ouvir do Evangelho. Não é o testemunho do Jairo, o testemunho do João, o testemunho da Maria, da Bernadette, que vai substituir o Evangelho. É tudo fruto de um ambiente para produzir emoções e sentimentos para que você tenha experiências ditas espirituais, mas que, biblicamente falando, não vai te conduzir para lugar nenhum. Caiu, é algo inesperado. O Espírito Santo age onde quer, quando quer e como quer. Ele não é preso ao meu desejo, à minha ordenança. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra presta atenção agora, e os fiéis que eram da circuncisão. Quem que é os fiéis da circuncisão? Os judeus. Quem ainda guardava a circuncisão como sinal da aliança. Lembra? Transição. Ainda, nós estamos num período de transição e práticas do judaísmo estavam ainda sendo praticadas mesmo dentro de um contexto cristão. Só lá em Atos 15, lembra que é histórico, é cronológico, nós estamos em Atos 10, só lá em Atos 15 é que vai ter o concílio de Jerusalém para decidir se os gentios que estavam se convertendo tinham que ser circuncidados ou não. Porque até então, gente, a prática é a circuncisão. O que nós vamos fazer? Eles têm que se tornar judeus primeiro, para depois se tornarem cristãos? Era a dúvida. Só vai começar a ser sanada a partir de Atos 15. Nós estamos em Atos 10. Então, os judeus cristãos, mas que ainda eram da circuncisão, era a maneira de chamar eles de judeus, que vieram acompanhando a Pedro, ficaram admirados. Veja aí o que diz aí, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então veja, irmãos, os judeus que estavam acompanhando a Cristo se admiraram porque ouviam falar em línguas, né? Engrandecendo a Deus. Olha, para o judeu entender o que estava falando, muito provavelmente Cornélio e seus parentes aqui, famílias e amigos íntimos, que creram e receberam o Espírito Santo, estavam falando em idiomas, porque no contexto do Novo Testamento, línguas eram sempre idiomas e não uma glossolalia como se prega hoje, algo conhecido. E eram línguas conhecidas dos fiéis da circuncisão. Porque eles ouviam as pessoas engrandecendo a Deus. Se fosse um xiribiri canta lavasteriano, Rita passa lá para trás, chupa bala soft, samambaia vai cair, segura a mala. Se fosse um negócio desse sentido, eles iam falar, o que esse povo está falando? Era algo que eles compreenderam, era algo conhecido dos judeus,
ao ponto deles se admirarem e falarem assim, puxa vida, agora nós sabemos que eles receberam o Espírito Santo, porque eles estão engrandecendo a Deus. Então, dom de línguas, na perspectiva bíblica, são idiomas conhecidos. Ah, mas eles falam em língua estranha. É estranha para mim e para você. Lembra, eu peguei semana passada o texto lá de Salmos, né? Um salmo que diz que falava em línguas estranhas. Ou seja, é um idioma que eu não conheço. Agora, não é línguas estranhas como o pentecostal, né? O pentecostal fala, que é uma língua que ninguém conhece, só Deus conhece. Qual é o propósito disso? Nenhum. Eu falar uma língua que não tem significado para ninguém. Nós vamos ver lá em Coríntios depois que era exigido, inclusive, quando alguém fosse falar num idioma diferente, uma cidade portuária, recebia gente do mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro, chegavam na igreja, alguém queria falar, tem que ter um intérprete para edificar todo mundo. Então era sempre idiomas. Eu, quando servi no campo missionário, eu tive uma experiência extremamente inusitada, que nós fizemos um culto, nós tínhamos 7 idiomas distintos no culto. E aí, eu pregava. Foi bem no começo, eu ainda não dominava o francês, ainda não domino, é verdade, mas não sabia falar nada. Então, eu pregava em português, aí tinha um tradutor para o inglês, um tradutor para o francês, ali comigo. Então eu falava, bom dia, irmãos. Aí tem que esperar o francês traduzir, o inglês traduzir. Aí, separado assim no culto, nós fizemos um grupo o pessoal que sabia inglês e sabia falar Olof. Então ele esperava a tradução do francês, aí ele traduzia para o Olof. Aí eu tinha que esperar o cara falar. E aí tinha o pessoal que falava crioulo, que era direto do português. Então ele entendia o português e aí ele traduzia para o crioulo guineense. Né? E aí ia. Então, se eu preguei 10 minutos, já virou 50 minutos. Porque você vai esperando. Tal. Eu sei que aí o culto era 4 horas. Ok? Que situação terrível. No ponto do pragmatismo, né? da questão prática. Mas era o que tinha e era assim que era feito. Paulo vai dizer mais ou menos isso lá em Coríntios. Se chega lá um cara que só fala português, um continente diferente, e ele quer o que vai trazer a mensagem, que tem que ter o quê? Intérprete. Tem que ter tradutor, senão não funciona. Só que quando eles trazem para a ideia de que é línguas estranhas, aí eles referendam que aquela glossolalia que eles usam seria um idioma. Aí você quer, gente, mas isso não tem lógica nenhuma. Nosso Deus não é um Deus irracional. Aí eles pegam 1 Coríntios, onde Paulo usa a hipótese, ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens. É uma hipótese. Paulo falava todas as línguas dos homens? Não, é uma hipótese. E ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo está dizendo que ele falava a língua dos anjos? Não, ele está falando, ainda que eu falasse todos os idiomas conhecidos e a língua celeste, se eu não tiver amor na aplicação do meu dom, não vale nada. Só que aí o pentecostal, maroto, né, ele fala assim, não, é dessa língua aqui que nós estamos falando. Essa glossolalia que a gente usa aí, que ninguém entende, são línguas de anjos. Mas onde na Bíblia diz que você falaria isso? Em lugar nenhum. Paulo está fazendo uma hipótese. E aí, então, ele vai dizer que aquela glossolalia que ele faz são línguas de anjos. Só que aí você fala assim, mas peraí, toda vez que o anjo veio conversar com alguém, ele falava que língua? Que língua que o anjo falava? O anjo veio falar com Maria. Aí o anjo chegou lá e falou, xiribiricanta labasterianas. Aí Maria, hã? Rita, passa lá para trás. Foi isso que o anjo falou para ela? Não, meu amigo. O anjo falou no idioma de Maria. Quando o anjo foi fazer as revelações do Antigo Testamento para os profetas, falava na língua de anjo? Não. Se tem uma base bíblica para dizer qual que é a língua dos anjos, você vai ter que bater ou no hebraico ou no aramaico.
Quando os anjos vão falar com Daniel, o livro de Daniel, boa parte dele, ou uma parte razoável, é escrito em aramaico. Então, provavelmente, o anjo falava ou em aramaico ou hebraico. Todo o registro bíblico que o anjo ia falar com as pessoas, eles falaram em hebraico e aramaico. Então, se alguém hoje receber um dom de línguas, na língua dos anjos, ele tinha que falar o quê? Ou hebraico ou aramaico. Simples assim. Você vê que é uma manifestação que não tem nenhuma base bíblica, irmãos. É muito mais fundamentada na experiência, na questão de até da vaidade do homem. Porque o cara chega para você e fala assim, você fala em línguas? Ah, você é presbiteriano? Ah, vocês não falam em línguas, né? Aí eu falo, sim, eu tenho o Sabrina, professor de inglês, tem um monte de gente lá que fala línguas. Não, eu estou falando de língua dos anjos. Eu falo, não, isso aí não existe. Ai, tá vendo? Vocês são frios. O presbiteriano não tem experiência com Deus porque ele é muito frio. Não somos frios, irmãos, nós somos bíblicos. Tem base bíblica para essa prática? Não tem. Ah, mas é porque você não busca. Oh, mas a Bíblia nunca mandou fazer esse tipo de busca. Não, tem sim, pastor. Tem gente que é burra e tem gente que consegue ser pior. Tem sim, pastor. E ela quer ensinar você ainda. Ela fala, não, tem sim. Porque a Bíblia diz lá, pega lá, abra lá. 1 Coríntios. Ela não sabe o texto. Ah, eu não sei onde está. Geralmente pentecostal é assim. Eu não sei onde está, mas está ali na Bíblia. Hã? Aí você fala, não, você está falando é do texto tal. Abra lá. Aí é lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Aí ela chega para você e fala assim, não, porque na Bíblia diz o seguinte, vou ler o 29, ó. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Aí o verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que ele traduz disso aqui? Que eu tenho que buscar os dons que eu quero. Não, pastor, a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Então eu vou buscar o dom que eu quero. Tudo bem? Você olhando para esse texto isolado, provavelmente, talvez, você possa chegar a essa mesma conclusão. Só que, quando você fala de Bíblia, meu amigo, você não pode ler um versículo separado. Vamos ver aqui que o contexto diz, que é o contexto do capítulo 12 inteiro. Veja o verso 7. Do mesmo capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo não vai te dar um dom que não tenha um fim proveitoso. Primeira coisa. O que mais? Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, todos os dons que foram citados aí em cima, distribuindo-as conforme você busca. É isso que está escrito aí? Conforme com zelo você procurou. É isso que está escrito aí? Não. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então ele está falando que o dom é dado pelo Espírito Santo segundo o aprazimento do Espírito Santo, segundo aquilo que lhe apraz, segundo aquilo que ele quer. Não é fruto da sua busca. Visa um fim proveitoso e é segundo a vontade soberana do próprio Deus. Não adianta você ficar de joelho sobre o milho 3 dias em jejum, pedindo para ele te dar determinado dom, porque você está procurando aquele dom, você quer ter aquele dom. Se não for dentro do propósito e dentro do aprazimento do Espírito Santo, você vai ficar com o joelho em sangue, meu amigo, mas não vai receber. Quando ele diz procurai com zelo os melhores dons, ele está dizendo, olha, dentre os dons que o Espírito Santo te deu, de acordo com a situação que você está vivendo, você vai usar o melhor. Você vai procurar com zelo o dom mais aplicável para aquele momento que você está vivendo. Por isso, ainda no verso 31, ele continua.
e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele diz, vai usando exemplos, né? Dos dons. A partir do verso do início aí, quando ele diz, aquele que tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios de ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, dom da fé, ele está usando aqui, ao ponto de transportar os montes, se não tiver mal, ainda que eu distribua os meus bens, o dom do socorro, o dom da contribuição entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O que ele está dizendo é o seguinte, cada situação, você tem que procurar o dom que o Espírito Santo já te deu, para um fim proveitoso e segundo a vontade dele, para que aquele dom seja aplicado e apresentado e realizado de uma maneira proveitosa. Os dons não são lá uma prateleira que você vai falar, o que eu quero? Não é sorveteria para você escolher o sabor. O dom que você mais gosta. Não, acho que morango com maracujá vai ficar bom. Não. É o Espírito Santo que me concede como lhe apraz, visando a edificação, um fim proveitoso. E outra, veja o final do verso 11. Distribuindo-as como lhe apraz a todos. Diz assim? O que está escrito aí? A cada um, individualmente. Se o dom é distribuído segundo a vontade do Espírito Santo a cada um individualmente, e ele diz, já disse antes, a um, olha aí no verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Se ele, então, conforme lhe apraz, distribui, visando um fim proveitoso, a cada um, individualmente, o dom que ele quer me dar, como que eu posso agora chegar e falar, todo cristão tem que falar em línguas? Deixou de ser dom, passou a ser característica. Todo cristão que recebeu o Espírito Santo fala em línguas. Isso é uma característica. Já quebrou o princípio dos dons bíblicos. Porque se ele dá como lhe apraz a cada um, a um ele dá o dom de línguas e a outra ele dá o dom de interpretar. Não foi isso que ele está falando aqui? Foi ele diz, a todos ele dá dom de línguas, a todos ele dá... Não, é cada um. Então, quando a igreja coloca essa prática de orar em línguas como se fosse uma característica de todo crente que recebeu o Espírito Santo, ela inclusive fere o princípio maior de um dom espiritual. Porque se todo mundo tem, deixou de ser dom. Passa a ser uma característica, passa a ser uma virtude, que é o exemplo do amor. E aí a minha crítica, né, eu sempre, toda vez que eu falo aqui de 1 Coríntios, que é o título que deram, né, no capítulo, no início do capítulo 13 aí. Eles cortam, inclusive, o verso 31. Que só aqui já foi uma blasfêmia. Mas vamos lá, o que eles colocam aí? Qual que é o título que está na sua Bíblia aí, no capítulo 13? O amor é o dom supremo. Isso aqui é uma mentira. O amor não é dom. Porque se o amor fosse dom, então um ia receber, o outro não. Porque a característica do dom é que um recebe um, o outro recebe outro. Se eu coloco o amor como dom, eu posso chegar e falar, não recebi. Por isso que eu não amo ninguém. Mas não, a Bíblia manda, te ordena a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e inclusive, manda você amar inclusive quem? Os seus inimigos. Não é uma opção para o crente o amor. O amar não é uma opção para o cristão. É uma virtude essencial. A sociedade bíblica errou quando disse que o amor é dom supremo, porque amor não é dom, é virtude. Por isso que lá no final, na sequência aqui do capítulo 13,
ele vai dizer lá no verso 13, final do capítulo 13. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. A esses três, porém, o maior desses é o amor. Então, o amor é a maior virtude, deveria ser o título. E não o maior ou o dom supremo. O amor é a virtude suprema do cristão. Todo cristão tem que ter amor. Inclusive, Paulo aqui faz uma diferença entre fé. A fé como dom e a fé como virtude. Né? Nós já estudamos isso, tem pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia. A fé como crença, aquela que todo mundo tem, algo inato, o ser humano é um ser crédulo. Inclusive o próprio diabo crê e treme, então o diabo tem fé, não é dessa que nós estamos falando. A fé como dom espiritual, que é a capacidade dada a irmãos específicos para ter uma crença e uma confiança, porque a mesma palavra para fé é a mesma radical para confiança, que outros desanimam e o cara não. A fé como virtude, como uma característica que todo cristão tem que ter, e a fé como apontando para a fé salvadora, que é aquela que Deus me dá, e através dessa fé dada por Deus, como lá usado o dom, por isso que eu não gosto muito do termo lá de Efésios, dom, né? Mas essa fé salvadora que me possibilita crer. E crendo, sendo salvo em Cristo Jesus. Então você tem pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia. Pelo menos 2 tipos de salvação na Bíblia. E o amor como virtude, nunca como dom. Só que quando a pessoa tira um versículo separado, procurar com zelo os melhores dons. Ela cria uma doutrina antibíblica, sem base na Bíblia, e que é o pior, quando você cria uma doutrina antibíblica, toda doutrina gera uma prática. Toda doutrina gera uma prática. Doutrina da soberania de Deus, ela gera uma prática de submissão a esse Deus. Se eu crio uma doutrina de que eu posso buscar os dons, eu vou gerar uma prática também errada. Para cada doutrina errada, eu estou produzindo, no mínimo, uma prática também errada. O problema é que quando eu erro, para sustentar o meu erro, geralmente não vai ter um erro só. Vai gerar um mundo de práticas erradas. Que coloca a base da fé na experiência, ao invés de colocar a base da fé no conhecimento. E esse é o grande diferencial. Então, voltando para Atos 10, nós vemos aí, eu acabei não passando nenhum slide, mas eu fui falando os teores aqui. A ideia de Atos 10 é que o Espírito Santo não é alcançado por meio da busca de ninguém. Ele caiu. Ele tem um fim de edificação. E é por isso que os judeus que estavam com Pedro ficaram admirados por ouvi-los e engrandecer o nome de Deus. Então, todo dom, irmãos, tem que ter um fim proveitoso, como nós vimos aqui em 1 Coríntios 7. Agora, fala para mim, sinceridade, quando você chega numa igreja e fica todo mundo lá no xiribiricanta, qual o fim proveitoso daquele negócio? Aí um cai babando pro chão. O outro fica grudado na parede. Aí o outro dança, começa a dançar. Eu estou dançando no espírito. Aí baixa o espírito Baryshnikov. Aí sai o cara rodando lá. Né? Os mais velhos. Hoje quem que é bailarino conhecido hoje? Eu estou velho, né? Nas minhas... Tudo bem. Mas vai lá. Se fosse fora, vai falar que é o espírito da lacraia. Porque tem uns que rodam que parece, né? Sabe-se lá. Aí... E coloca tudo isso na conta do Espírito Santo. Meu amigo, não é isso. Qual que é o propósito, o proveito disso? Nenhum. Aí o outro começa, estou rindo no Espírito. E começa... e ri. Chora. O que foi? O que está acontecendo com ele? Não, ele recebeu a plenitude da alegria. Aí você fala, mas qual que é o propósito desse trem? Vai ficar o culto inteiro rindo assim? O dom da hiena? O que é isso? Qual que é o propósito disso? Nenhum, irmãos. É só experiências vazias. O cara sai da igreja e continua sendo um mau pagador, um péssimo pai, uma péssima mãe.
falando mal da vida dos outros. Vida cheia do Espírito Santo te conduz a uma vida de virtudes. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, como nós já falamos aqui, está relacionado muito mais naquilo que você é e naquilo que você faz, do que naquilo que você experimenta. Essas experiências são vazias, irmãos. Tanto que até 1800, 1700 e pouco, 1800, do ano 100, quando termina a era da transição, que aí termina a revelação com o Apocalipse, até 1800, ou seja, 1700 anos, você não tem um registro de um cristão em qualquer lugar da face da terra que recebeu o Espírito Santo, na perspectiva que o pentecostal traz. Aí durante 1700 anos não teve nenhum convertido, nenhum crente verdadeiro. Isso é uma ignorância. Só agora, de 1750 para cá, então começou de novo o Espírito Santo a atuar. E com manifestação de línguas. E qual que é o propósito disso? Se ainda fosse idioma, a gente até poderia se dobrar diante e dizer, olha, o Espírito Santo veio lá sobre a crise, ela começou a falar fulane, rapaz. Ótimo, vamos pegar a crise então e enviar lá para o continente africano para ela pregar para os fulanes. Aí veio o Espírito Santo, o Boni começou a falar mandarim. Maravilha, pega o Boni e manda lá para a China. Mas não é glossolalia. Irmãos, não tem base. Nem Marcos 16, nem Atos 2, nem Atos 8 e nem Atos 10 serve para fundamentar a experiência pentecostal e neopentecostal. Ainda nós temos Atos 19, se talvez seja a chance. Então, se você quiser saber, no próximo domingo, se Deus quiser, a gente estuda Atos 19 para ver se tem base para a prática pentecostal. Até agora, biblicamente falando, não tem. Você quer uma vida cheia do Espírito Santo? Examine as Escrituras, medite nela. Busque a Deus, se arrependa dos seus pecados. Clame a Deus por transformação de vida, de virtudes. Práticas que glorificam o nome de Deus. Se envolva com aquilo que traz propósito e edificação. Isso caracteriza uma vida cheia do Espírito Santo. Se Deus permitir, irmãos, semana que vem a gente continua tratando de Atos 19, que é mais um texto que fala da manifestação de línguas, para ver se esse dom tem algum amparo para fundamentar a prática contemporânea, que infelizmente tem conduzido muita gente a buscar sinais e prodígios e poderes miraculosos e a, infelizmente, negligenciar aquilo que a Bíblia de fato ensina.